Já são mais de 2 milhões os refugiados da guerra na Ucrânia. Trata-se da crise de refugiados que mais cresce desde a Segunda Guerra Mundial. Os números divulgados pela ONU engrossam o caldo da crise humanitária vivida há alguns anos no planeta. E este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com Luiz Fernando Godinho, porta-voz no Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Godinho, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. E para a gente começar essa conversa, eu vou te pedir para trazer para a gente o conceito de crise humanitária. O que caracteriza uma crise humanitária? Olá, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre importante a gente trocar ideias, ainda mais num momento tão crucial quanto esse que a gente está vivendo. Bom, uma crise humanitária pode ser definida como uma situação de emergência na qual a vida de um grande número de pessoas ou de um grupo específico, né, se encontra sob ameaça, né? E os recursos daquele país onde a questão acontece não são suficientes para responder às necessidades dessas pessoas. Então, a combinação desses dois fatores determina uma crise humanitária, né? Um grande número de pessoas com a vida em risco e a incapacidade daquele determinado país de responder às necessidades daquelas pessoas. Então, esses dois fatores determinam a crise humanitária e também determinam o que nós chamamos de uma emergência humanitária, na qual as agências humanitárias, seja das Nações Unidas, seja ONGs ou outros parceiros humanitários do mundo, se colocam à disposição daquele governo para apoiar a resposta que precisa ser dada àquelas pessoas naquela determinada circunstância. É preciso ter uma certa definição assim mais técnica, exatamente porque a partir do momento em que é declarada uma emergência, que é declarada uma crise humanitária, se ativa uma série de processos que vão culminar na resposta àquelas pessoas. Onde é que estão hoje as maiores crises humanitárias no mundo todo? Bom, existem várias crises hoje em curso, né? Eu vou me ater aqui àquelas no qual o Acnur está diretamente envolvido, né? O Acnur, como vocês sabem, é a agência da ONU para refugiados, é uma agência voltada para essa questão dos refugiados, dos apátridas, das pessoas que são forçadas a se deslocar por conta de guerras e conflitos. Então, hoje a gente tem, além da Ucrânia, né, que está nos noticiários todos os dias, a gente tem, obviamente, a questão da Síria, que ainda é uma questão muito séria, né? São mais de 6 milhões e 600 mil refugiados já gerados por essa situação na Síria. Temos a situação do Afeganistão, que andava um pouco esquecida, mas voltou agora ao noticiário desde o retorno dos talibãs ao poder. A questão do Iraque ainda inspira muito cuidado. Temos a questão do Iêmen também, que é uma guerra já bastante prolongada, na qual as necessidades humanitárias, a situação humanitária é muito grande. Se a gente vai para o continente africano, aí a gente vai ter uma série de emergências humanitárias nas quais o Acnur está envolvido, desde a questão da República Democrática do Congo, que também é um conflito bastante duradouro, a situação em Moçambique, né, que é uma combinação de efeitos da mudança climática com a atuação de grupos armados que deslocam pessoas moçambicanas dentro do próprio país. Nós temos a situação do Sudão do Sul, que é infelizmente, né, um dos países mais jovens do mundo, mas já se vê
envolvido num conflito bastante complicado, que tem expulsado pessoas para todos os países vizinhos e também deslocado internamente cidadãos do Sudão do Sul. Chegando até a Ásia, a gente tem toda a situação dos refugiados rohingyas, né, que saíram de Mianmar em direção a Bangladesh. E se a gente vem aqui para a nossa região, a gente tem hoje duas situações que inspiram maiores cuidados, maiores preocupações. A questão da Venezuela, que também tem um fluxo contínuo de pessoas saindo da Venezuela em direção a outros países, e uma situação muito grave na América Central, em que a violência urbana também tem expulsado pessoas, e aí elas vão em diferentes direções. Muitas vão em direção ao norte, chegando ao México, tentando entrar nos Estados Unidos. Ou seja, o que essas situações têm em comum é exatamente o fato de que é uma grande quantidade de pessoas afetadas por esses conflitos, e os países que recebem, ou os países onde isso acontece, muitas vezes não têm as condições necessárias de dar uma resposta completa a essas pessoas. Então, o Acnur, juntamente com outras agências da ONU, entram em ação para apoiar essa resposta. Agora, existem outras crises, só para completar, existem outras crises que não são necessariamente relacionadas com conflitos, né? Outras crises humanitárias, como é o caso agora da pandemia, da Covid-19, em que a gente tem, sim, uma crise humanitária devido ao alcance, né, da pandemia em todo o planeta e aos problemas e ao risco que a pandemia tem posto à vida das pessoas. Esses exemplos que você deu de crises humanitárias aí geradas por conflitos, eu vou pegar o Iêmen, porque, se eu não me engano, a ONU chegou a considerar como uma das mais graves crises humanitárias em curso no planeta. Aí a minha pergunta para você, e você falou também que a guerra da Ucrânia está aí todo o tempo na mídia, a gente acompanhando passo a passo o que está acontecendo lá no conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu vou te perguntar por que a gente não ouve falar, por exemplo, no Iêmen, já que é uma crise humanitária também de grande proporção. A quantidade de jovens deslocados por conta do conflito, a fome que castiga a população, a quantidade de crianças mortas por fome, por doença e por outros problemas gerados aí pela guerra. Por que a gente não escuta falar da guerra no Iêmen? Por Olha, que a gente... é uma Oi. excelente pergunta. Eu acho que existem alguns fatores que podem levar a uma situação como essa que você se refere. Eu acho que, por um lado, eu acho que existe até uma certa incapacidade, não voluntária, digamos assim, mas acho operacional, da mídia no mundo inteiro de manter uma atenção constante a todas essas crises. Eu acho que a gente pode verificar que o que acontece é uma sobreposição de crises, né? Uma crise que começa a ganhar muito destaque, ela vai se prolongando, ela começa a perder um pouco o interesse midiático, né? Porque a situação, de certa maneira, se estabiliza, mas num nível muito baixo, né? Assim, no sentido de que aquela guerra continua, as pessoas continuam a sofrer os impactos dela. Vem uma nova crise que passa a chamar mais a atenção das pessoas, e aí sucessivamente. Então, algumas efetivamente vão sendo esquecidas, né? Vão ficando para trás. E esse é um grande problema, porque organizações humanitárias como a Acnur, por exemplo, depende das doações da comunidade internacional, do setor privado, dos indivíduos. E por questões aí que talvez a neurociência possa nos explicar, as pessoas se motivam a apoiar mais aquelas coisas que estão evidentes, né? Então, essas crises, sim, elas vão sendo esquecidas, e isso é um problema muito sério, porque impacta, inclusive, no financiamento da resposta humanitária a essas situações.
mas eu acho que, infelizmente, isso é resultado de muitas crises simultâneas, né? Acaba que a gente não tem condição, e a gente, quando eu digo todos nós, os meios de comunicação, as próprias agências humanitárias, de manter todos essas situações em evidência. Essas crises humanitárias podem se configurar como o grande problema do século XXI. Mas, sem dúvida, eu diria que a gente, por exemplo, quando a gente olha os números, né? O Acnur tem um relatório que divulga todo ano com um compilado desses dados de deslocamento forçado. E esses números têm aumentado a tendência de crescimento nos últimos 10 anos. Esses números dobraram, né? Exatamente por essa sobreposição de crises. Se essas crises não são resolvidas, as pessoas não podem retornar. Não retornando, elas continuam sendo contabilizadas como refugiadas ou deslocadas internas, né? Então, é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Há 2 décadas atrás já era também um problema, mas agora a gente vê esse problema se agravando e se somando a outros, como, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Que também têm forçado pessoas a saírem dos seus países em busca de proteção por causa de uma série de circunstâncias associadas às mudanças do clima. Para a gente terminar esse bloco, a gente está vendo aí a situação dos refugiados, né, ucranianos. Eu falei aqui na abertura do programa que são já mais de 2 milhões de refugiados. Todos esses conflitos costumam gerar fluxos migratórios muito grandes. E a gente está vendo aí também, acompanhando o conflito da Ucrânia, uma disponibilidade muito grande de alguns países e um esforço muito grande da comunidade internacional para acolher esses refugiados ucranianos. Eu pergunto para você, tirando aí o exemplo da Ucrânia, como é que, principalmente os países europeus, mas como é que esses países ricos, politicamente mais estabilizados, sólidos, com economias fortes, como é que eles lidam com esses fluxos migratórios da África, do Oriente Médio, ali do leste europeu? De um modo geral, qual é o comportamento? Olha, a gente tem visto diferentes comportamentos, vamos dizer assim. Realmente, a solidariedade que tem sido demonstrada agora pelos países vizinhos à Ucrânia, não me refiro apenas aos governos, mas também às comunidades, aos líderes comunitários locais, é extraordinário. É realmente algo que deve ser reconhecido e a gente espera que isso possa servir para levar uma reflexão e mesmo mudar algumas dessas narrativas tóxicas que a gente vê em relação a outras crises humanitárias, né? Mas eu acho que acaba que os países têm demonstrado uma solidariedade, né? É claro que muitas vezes essa situação dos refugiados acaba sendo manipulada, às vezes por interesses políticos e que levam a uma posição mais xenófoba ou discriminatória por parte de alguns países, mas eu acho que o importante é ressaltar, primeiro, no caso da Ucrânia, esse exemplo de solidariedade que está sendo dada, e não importa se a pessoa é europeia, se ela tem olhos azuis ou cabelos loiros, eu acho que essa não é a questão. São seres humanos, são pessoas, e elas precisam ser ajudadas. E se a gente olha para outras crises, a gente vai ver que os países vizinhos a essas crises geralmente têm um comportamento bastante solidário. É importante lembrar, por exemplo, que 80% dos refugiados do mundo se encontram em países em desenvolvimento e geralmente próximos às fronteiras daquele país que gerou o deslocamento, né? Essa questão essa invasão que houve, né? Que se costuma dizer que é um termo ridículo, né? Quer dizer, você não pode mencionar, mas só para usar o jargão, ela era apenas a ponta de um iceberg, era uma situação que já acontecia, era fruto de uma situação que já vinha acontecendo há mais tempo em outros países da África, né?
Então, eu acho que o importante é ressaltar, por um lado, essa solidariedade que a gente está vendo hoje, no caso da crise da Ucrânia, e lembrar que essa é uma responsabilidade compartilhada. São todos os países, toda a sociedade que precisa ter um papel na solução desses conflitos, na solução dessas crises. E essas crises são solucionadas se os conflitos deixam de existir. Então, essa também é uma responsabilidade adicional das lideranças políticas internacionais, no sentido de prevenir e solucionar conflitos para que esse fluxo, né, de refugiados se reduza ou, em alguns casos, realmente deixe de acontecer. Claudinha, a gente vai fazer um intervalo agora bem curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa nossa conversa sobre as crises humanitárias que castigam aí o planeta. Até já. Ok. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é crise humanitária. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Luiz Fernando Godinho, porta-voz no Brasil do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Godinho, a sua última fala no bloco anterior dava conta da solidariedade de países, de comunidades, de lideranças aos refugiados ucranianos que estão sofrendo aí com essa invasão da Rússia ao território ucraniano. Mas eu quero trazer um elemento e vou te pedir para você comentar. A gente teve denúncias aí há poucos dias de racismo no acolhimento a esses refugiados. Quando chegava na hora de atravessar as fronteiras entre os países, os refugiados negros eram retirados da fila, ou não se permitia a passagem, ou eram retirados da fila e eles retornavam para o fim da fila, para que se desse prioridade aos refugiados brancos. Eu vou te pedir para comentar isso, porque no meio de uma guerra, mulheres, crianças, idosos, todo mundo tentando fugir de bombardeios, pessoas que perderam suas casas, que perderam tudo, né? Seus afetos. E, por uma questão racial, havia ali uma distinção nas fronteiras na hora da travessia. Bom, a gente ficou muito preocupado com esses relatos, Marcela. Realmente a gente pode confirmar que isso aconteceu. O Acnur ele não faz esse controle migratório, né? Assim, esse controle de fronteiras, isso é uma prerrogativa dos países dentro da sua soberania. Mas nós sim fomos informados e pudemos confirmar que isso aconteceu. E, imediatamente, nosso próprio alto comissário, né, o funcionário mais graduado da nossa organização, entrou em contato com as autoridades dos países vizinhos para ressaltar que isso não deveria acontecer, até porque a assistência humanitária tem um caráter universal, né, imparcial e não discriminatório. Então, essas são pilares fundamentais da resposta humanitária em qualquer situação. Essa mensagem foi recebida, os países se comprometeram a não adotar esse tipo de postura, alegaram que foi algo pontual que aconteceu e que isso não iria se repetir. Recentemente, o alto comissário e outros colegas estiveram nos países vizinhos à Ucrânia, na própria Ucrânia, e conversando com esses colegas que estiveram lá, eles me relataram que realmente essa situação parece ter sido solucionada. Inclusive, uma colega minha da área de comunicação entrevistou vários desses refugiados, digamos, não ucranianos, né, já nos países fronteiriços. E aí são pessoas que já eram refugiados na Ucrânia, ou estudantes africanos, estudantes asiáticos, que se encontravam na Ucrânia e que também tiveram que sair de lá
e agora estão como refugiados, e a gente, com muita satisfação, averigou que essa situação, se, se não está acontecendo mais, pelo menos foi bastante reduzida. Então, a gente, sim, condena isso e acha que qualquer tipo de xenofobia ou discriminação não contribui num momento como esse, e mais do que isso, coloca a própria vida dessas pessoas refugiadas em risco, né? Não contribui para o apoio, o acolhimento delas e uma futura integração delas numa nova sociedade. Eu falei nos mais de 2 milhões de refugiados ucranianos, e, salvo engano, acho que metade, alguma coisa muito perto disso, são crianças. Eu te pergunto se nessas situações migratórias, nessas crises humanitárias, se as crianças e as mulheres são sempre as maiores vítimas. Olha, crianças e mulheres são especialmente vulneráveis, né? Pelas suas próprias características, pelas suas próprias circunstâncias. E a gente vê numa situação como essa que sim, elas têm também necessidades ou riscos de proteção específicos. Por exemplo, questão da violência sexual, violência de gênero, o tráfico de crianças, né? O recrutamento forçado de crianças e adolescentes, muitas vezes de mulheres também. Então, são populações dentro desse universo, desse tsunami de pessoas que a gente tem visto no caso da Ucrânia, são pessoas que merecem uma atenção especial, no sentido de prevenir, de a gente ficar de olho nessas questões, prevenir e direcionar essas pessoas para serviços específicos, caso seja necessário. No caso de mulheres, por exemplo, há toda uma ação muito forte de prevenção e combate à violência sexual, de referência de vítimas a serviços especializados. No caso de crianças, muitas vezes crianças que chegam desacompanhadas ou totalmente separadas dos seus familiares, também há uma urgência na identificação dessas crianças e na proteção delas, no sentido de dar a elas um abrigamento específico, às vezes um mecanismo de famílias que podem cuidar dessas crianças temporariamente, até que elas possam ser reunificadas com as suas famílias originais. Então, são sim grupos que têm necessidades específicas e a gente tem uma atenção especial para elas. Quando a gente fala nessa ajuda humanitária, num primeiro momento, e aí vamos pegar o exemplo da Ucrânia, aí é a água que tem que chegar a essas populações, é a comida que tem que chegar a essas populações, o agasalho, o remédio. Passada essa fase, quando esses refugiados entram num outro país e ficam vivendo, nem que seja temporariamente, num outro país, essa ajuda humanitária ela se prolonga, porque aí eu fico pensando, vai ter casa para todo mundo, vai ter escola para todas as crianças, vai ter emprego. Como é que ficam essas pessoas depois que elas saem da zona de guerra? Bom, aí são algumas. Sua pergunta é muito interessante porque ela toca em diferentes fases, né, dessa resposta humanitária a essa emergência. Agora, realmente, a preocupação é acolher as pessoas que precisam, as pessoas mais vulneráveis. Muitas têm meios próprios e podem prosseguir a sua viagem, outras não. Então, a gente tem um olhar específico para essas pessoas mais vulneráveis e o momento agora é de assegurar um acolhimento devido nas fronteiras, nas regiões onde elas se encontram. Os países, pelos informes que nós temos, já estão também fazendo um translado das pessoas dessa área de fronteira para regiões mais para dentro dos seus territórios. Então, esse primeiro momento vamos colocar de 3 a 6 meses, é um momento realmente de ainda no modo emergência. Depois, se a guerra se prolongar, essas pessoas não terão condições de retornar. Então, nós vamos ter que começar a trabalhar numa perspectiva de integrá-las localmente, né, nos países. Aí, como você falou, com a educação, com saúde, com acesso às políticas públicas que existam nesses países, sempre em coordenação com as autoridades nacionais. Mas eu posso te garantir o seguinte: ninguém quer ser refugiado, todo mundo quer voltar para casa. Então, eu acho que essas pessoas mantêm a esperança de que esse conflito se cessará
e que haverá condições para que elas possam regressar à sua casa. É o que todas elas querem indiscriminadamente. Godinho, eu tenho 30 segundos para terminar o programa. Vou te fazer, então, uma última pergunta. O Papa Francisco tem sido uma voz muito forte aí em relação à necessidade de se cuidar dessas populações que vivem crises humanitárias. Em que medida essa ação do Papa pode fortalecer essa causa? Bom, o Papa Francisco tem sido um grande aliado da causa dos refugiados, dos migrantes em geral. Ele é uma pessoa muito vocal nessa questão e eu acho que ele, como o poder de influência que ele tem, certamente contribui, né, pelo menos para uma reflexão sobre a importância dessa convivência pacífica, né, desse fim dos conflitos e dessa convivência pacífica entre nós e os outros, né, entre os nacionais e os estrangeiros, entre quem migra ou quem deixa a sua terra forçadamente em busca de proteção. A gente conta demais com o apoio dele, é uma pessoa extremamente sensível a essa causa e a gente espera que o seu poder de influência seja realmente impactante para mudar a percepção e a ação, né, das pessoas e das lideranças políticas mundiais em torno desse tema. Godinho, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje no Opinião Pernambuco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.